A paz do Senhor Jesus com todos. Que a graça e o poder de Deus seja abundante na vida de todos. Em nome de Jesus. Passamos uma tarde boa, muito boa juntos, né? E melhor agora. Sei que é um momento que a gente está um pouco cansado, com sono, né? Enchemos a barriga. À tarde, no final de semana, dá um soninho, né? Mas eu tenho certeza que vai ser um momento muito importante e valioso para todos nós, né? Esse momento da pregação do Evangelho. Então eu vou orar mais um minutinho. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, me coloco na Tua presença como dependente, necessitado do Senhor, pedindo, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, sobre a minha vida e sobre a vida de cada um destes que aqui estão, que o Senhor opere, Senhor Jesus Cristo, a revelação do Teu Evangelho, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. E fale com a Tua igreja, fale conosco nessa tarde, em nome de Jesus, abençoando a cada um de nós, com a revelação do Teu Evangelho, nos dá sabedoria, entendimento, quebranta os corações, Senhor Jesus, tornando uma boa terra para receber a semente que é maravilhosa e perfeita, que é a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa tarde, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, hoje, eu nem sabia, não estava sabendo desse feriado, né? Feriado de finados, né? É isso? É isso? Eu vi que tinha uma muvuca na frente do cemitério ali, aí quando eu cheguei aqui os irmãos me disseram, né? Então hoje é o dia que muitos que perderam algum ente querido, né? Vão até o cemitério e cada pessoa tem um jeito de lidar com a morte, não é? E a morte é algo que nós enfrentamos nos nossos pensamentos. Muitas vezes vivemos, né, quando alguém já, infelizmente, passou por isso, né, na sua família. Sem dúvida nenhuma, é algo muito doloroso, muito difícil. É um fato, né? Muitas pessoas dizem assim, uma coisa só eu tenho certeza, que é a morte, né? Uma coisa só é certa, que um dia eu vou morrer. As pessoas dizem assim. Glória a Jesus. Por que glória a Jesus? Porque Jesus Cristo, a palavra dele diz que aquele que vive e crê nele nunca morrerá. E tem que ter muita fé para acreditar que nunca vai morrer. Como assim nunca morrerá? Mas passará da morte para a vida. Será como num piscar de olhos. A nossa carne vai perecer, a não ser que Cristo volte. E aí aqueles que estiverem nele serão transformados ali, arrebatados. Existem também várias linhas de pensamento, de crenças, né, nessa parte. A gente não vai focar nisso, não. Abram em Mateus. Glória a Jesus. Mateus 4. Verso 13. Então aqui é o início do ministério de Jesus Cristo, quando ele começa o trabalho de ministrar a verdade e a palavra do Evangelho. Glória a Jesus. E então começa a revelar os mistérios do Evangelho, não é? Capítulo 4, verso 13, diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos,
pois está próximo o reino dos céus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para esse mundo, ele se manifestou ali na Galileia, e se cumpre uma profecia, não é? O profeta Isaías disse essas palavras. O Senhor Jesus Cristo veio quando o mundo estava em trevas, assentado na região e na sombra da morte. Ué, mas eu não estou morto? Eu estou vivo? Eu estou me sentindo bem, eu tenho saúde, eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho muito o que viver ainda. É verdade. Assim também pensaram muitos há 100 anos atrás, 200 anos atrás, e já não existem mais. A realidade é que a nossa vida ela é realmente muito curta, passa muito rápido, não é? E se a gente pega, eu não tenho como ir agora, eu não vou fazer isso com vocês, a vontade é de abrir Gênesis, mostrar a queda do homem, não é? Quando Satanás convenceu Eva e Eva convenceu Adão, e eles participaram ali daquele fruto, comeram daquele fruto, conhecendo o bem e o mal, e logo a partir dali já começaram os homicídios, começaram as tragédias na raça humana. É assim que está escrito. Claro que é um livro cheio de enigmas, é um livro que a gente não pode ler e ir no literal, né? Não era uma fruta, não era uma árvore, assim como o Senhor Jesus também não é uma árvore, mas ele disse, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Mas nós entendemos que ali algo aconteceu, não é? Algo aconteceu ali. Tinha um homem e uma mulher. Eles eram tão puros e tão inocentes que não enxergavam a nudez um do outro. E junto deles vivia Satanás. Muito estranho, não é? Ninguém nunca se questionou. Então, quer dizer, existiram coisas, aconteceram coisas. E a gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas o fato é que o que aconteceu lá foi tão grande, que a maldição veio sobre a humanidade. Não é? A partir dali, as pessoas passaram a morrer. E essa é uma coisa que a gente tem que conviver, a gente convive com isso no dia a dia. Não é? Mas quando Jesus Cristo vem, a palavra de Jesus Cristo, ela traz uma novidade, as boas novidades, que é o Evangelho. E ela vem trazendo uma esperança. O judeu não tinha essa esperança. O judeu tinha a Torá, os 5 livros lá, os primeiros livros do Velho Testamento, tinha os profetas. É certo que os profetas, em alguns momentos ali, se você procurar bem, você vai encontrar um texto ou outro que dá para entender que talvez exista a vida depois da morte. Mas se você pegar, por exemplo, o texto de Eclesiastes, Salomão fala assim: quem é que vai dizer, se morre um animal e morre um cachorro, que um sobe e o outro desce? Ele não tinha essa confiança. Ele não tinha essa esperança. Foi Jesus Cristo que veio falando: é chegado o reino dos céus. E ele diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então o Senhor Jesus Cristo trouxe uma novidade que era algo que não existia. As pessoas podiam até imaginar, mas ninguém pregou, ninguém anunciou, ninguém prometeu. Quando a gente olhar as leis, estatutos e ordenanças lá do Velho Testamento, o que elas diziam? Olha, se vocês diligentemente olharem e se atentarem para cumprir todos os estatutos e ordenanças que hoje eu lhes ordeno, virão sobre vocês todas essas bênçãos. E aí só vem bênçãos materiais, riquezas, no seu trabalho, na sua família, nos seus filhos. E você vai viver muitos anos sobre a terra. E a sua posteridade vai ser abençoada. Mas, se você não cumprir diligentemente e não guardar os meus mandamentos, e aí virão sobre ti todas essas maldições. E aí eles declaram lá o triplo de versículos que falavam sobre bênçãos, é o triplo de maldições. Né? Então, é uma realidade. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, os homens estavam assentados na região e na sombra da morte. Estavam assentados em trevas.
E o Senhor Jesus Cristo trouxe uma esperança, trouxe uma promessa, que a princípio eram só palavras. Naquele momento ali eram só palavras. Aí os homens começaram a andar com o Senhor Jesus e começaram a ver o Senhor Jesus ressuscitando, o Senhor Jesus curando, o Senhor Jesus Cristo lendo os pensamentos dos homens, dizendo: o que vocês estão arrazoando em seus corações, pensando isso ou aquilo. E o Senhor Jesus Cristo ia e revelava uma coisa ou outra. E eles começaram a perceber: esse homem não é qualquer homem, não é qualquer profeta, né? Vamos em João capítulo 11. Jesus ressuscita Lázaro. Glória a Jesus. É uma passagem um pouco longa, eu vou tentar ler um pouquinho rápido. Quem tiver dificuldade com a leitura, se preocupa em prestar atenção no que eu estou falando aqui. Não se preocupa muito em ler, não. Glória a Jesus. O mais importante é entender. Capítulo 11 de João, verso 1. Glória a Jesus. Diz assim, ó: e estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Deus abençoe, irmão. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Eu não sei se vocês sabem, mas é muito comum os nomes judaicos terem um sentido. Não é só um nome, ele sempre tem um sentido, dá para a gente traduzir. E Lázaro tem uma tradução, que é: o Senhor me socorreu. Irmãos, uma coisa que eu aprendi no Evangelho é que não existe nada nas Escrituras do Novo Testamento, principalmente na história, nos atos de Jesus Cristo, que foram por acaso. As coisas não foram por acaso. Esse homem, até o nome dele, Deus me socorreu, não é? Se os irmãos perceberem a história, mais para frente os irmãos vão ver que ele representa a raça humana. A raça humana precisava de socorro. A raça humana estava moribunda. E Jesus Cristo trouxe a vida. E essa história, ela representa, os irmãos vão ver. Verso 6. E quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde? Não é assim que as pessoas falam? Por que Jesus demorou tanto para vir? Por que o Senhor Jesus Cristo demorou tanto? Por que a humanidade sofreu tanto, com tantas maldições, com tanta morte, com tanta coisa? Não é? Sem a verdade, sem a palavra da verdade, sem conhecer a Deus. Isso eu me perguntei muitas vezes. Não é? E aqui é uma passagem interessante. Ele sabia que Lázaro estava à morte, estava muito mal, estava à morte. Mas ele ainda ficou 2 dias. Então, durante o Evangelho, a gente vai entendendo que antes dos homens haviam os anjos, que são criação de Deus. É uma outra história, é uma outra pregação. Não é? Eles tiveram o tempo deles de arrependimento, eles tiveram um momento em que Deus deu para eles, para que eles também se arrependessem daquilo que eles fizeram. E eles permaneceram. E os homens sofreram na mão dos anjos, sofreram maldições terríveis. Mas até que o Senhor Jesus Cristo veio e disse: o príncipe desse século já está julgado. Não é? Já está julgado. E quando o Senhor Jesus Cristo consuma a obra, então ele é lançado na terra com a 3ª parte dos anjos. E a partir de então, se inicia o reino dos céus. Então hoje nós vivemos, nós que cremos em Jesus Cristo, nós somos introduzidos já pela fé no reino de Deus. Somos pertencentes ao reino de Deus. A palavra nos diz que nesse mundo nós somos como forasteiros e peregrinos. Ué, mas eu nasci no bairro do Pari, ali em São Paulo, no Hospital do Pari.
né? Como que eu não sou daqui? Como que você não é daqui, irmão Denis? Não, pela fé eu já pertenço ao reino de Deus. Eu já sou um cidadão dos céus. Eu creio nisso, não é? Mas continuando aqui o texto, irmãos. Então Jesus ficou ainda 2 dias onde estava. Verso 7. Então depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e torna para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Porque é assim que o Evangelho trata a morte, como um sono. Se os irmãos entenderem o Evangelho, vão ver que o Evangelho trata a morte como um sono. Não é? Porque um dia todos irão despertar para o juízo. Não é? Glória a Jesus. Disseram, pois, verso 12, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos? Para morrermos com ele. Glória a Jesus. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. E Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se nós tivéssemos ouvido a palavra da verdade, também não estaríamos debaixo de maldição. Também não estaríamos condenados à morte. A palavra do Evangelho diz assim: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não é? Então, se Jesus tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Verso 22, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Glória a Jesus. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isso? Não é? E como que alguém que está morto pode crer em Jesus? Como que pode alguém morto crer em Jesus? Porque a palavra diz que nós estamos, sem Cristo, estamos mortos em ofensas e pecados. Nós vivemos num plano material em que existe tempo. Aqui existe tempo, não é? E o tempo não para. E as pessoas que viveram nesse mundo, algumas deixaram algum legado e estão sendo esquecidas a cada segundo. E as suas obras estão se apagando a cada segundo, não é? E quanto mais o tempo passa, menos memória se tem daqueles que se foram. A verdade é essa. Então o Senhor Jesus e a palavra do Evangelho trata os homens como mortos. O apóstolo Paulo manda uma carta para Efésios, no capítulo 2 ele diz assim: e vos vivificou, ou seja, e vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andavam, segundo os desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, ou seja, a natureza de vocês, filhos da ira. Como que pode isso? No Evangelho a gente aprende que nós não éramos filhos de Deus. Mas eu aprendi, e tenho certeza que muitos aqui aprenderam,
Eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Meu pai fala muito isso, né? Ele fala assim para minha mãe: ô dona, eu também sou filho de Deus, não é? Me ajuda aí, eu também sou filho de Deus. Tem uns que põem no para-choque do caminhão, né? Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Meu Deus do céu, risca isso da sua vida, não é? Porque o dono desse mundo aqui é o diabo. O Evangelho revela isso. O Deus desse século. O diabo, quando tentou Jesus, disse para ele: se prostrado me adorares, eu te darei tudo, porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser. O Senhor Jesus não falou: seu mentiroso, não é nada seu. Não é? Então esse mundo, ele tem a sua beleza, é verdade, a natureza é linda, não é? Muitas vezes a gente vê os animais, mas a gente se engana muito fácil, o mundo é muito cruel. A vida dos animais é muito cruel, tem a cadeia alimentar. E nós comemos um monte de carne aqui hoje. Tinha muita galinha, tinha muito boi aqui que morreu, porquinho também. Não é? É cruel, esse mundo é cruel. Esse mundo é um mundo de dor, é um mundo de tristeza. É que a gente se engana e se alegra, mas a realidade vem. Hoje é um dia que muitos se entristeceram. Foram até o cemitério, não é? E cada um tem uma fé, uma esperança. Alguns acham que podem rezar e que alguma coisa pode mudar para aqueles que foram. Às vezes alguém quer se sentir só um pouco mais próximo, né? Tá sentindo falta e saudade de alguém que se foi, não é? Mas a palavra do Evangelho, irmãos, a palavra do Evangelho é vida. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou, verso 25, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Jesus. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isso? E disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os seus, que com ela vinham, moveu-se de muito em espírito, e perturbou-se, e disse: onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Glória a Jesus. Nós louvamos aqui. Jesus é Deus. Nós não louvamos aqui? Ele é Deus maravilhoso, Ele é Deus, é Jesus, seu amigo. Não foi isso? Então nós afirmamos que Jesus é, porque o Evangelho afirma que Ele é Deus. Eu e o Pai somos um. Não é? O Senhor Jesus fala que Ele é Deus. Mas como que pode ser isso? Pois é difícil de entender mesmo. É muito difícil. E tem muitos que não entendem até hoje e tem dificuldade de entender. Como que alguém que é filho também é Deus? Como que alguém que é filho ora para si mesmo, falando: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, não é? Glória a Jesus. Precisa de intimidade com o Evangelho para entender, né? Algumas coisas mais profundas. Glória a Jesus. Então, irmãos, onde que eu estava aqui? Jesus chorou. Então, irmãos, a palavra nos diz que o Senhor Jesus se compadece de nós. Isso quer dizer o quê? Que até hoje, o Espírito Santo que habita em nós, ele padece com você. Se você sofre, se você está padecendo, pode ter certeza que o Espírito Santo não está feliz por isso. Ele não está. Mas muitas vezes ele permite que as coisas aconteçam. Ele disse: deixa ele lá, daqui a pouco eu vou lá. Demorou 2 dias ainda. Quando ele chegou, Lázaro já tinha 4 dias morto, não é? Então não existe nada que Jesus não possa fazer. Nada. Ele tem poder. A palavra diz que
Ele mesmo disse, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Jesus. Então, irmãos, verso 36. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? E Jesus, pois, moveu-se outra vez muito em si mesmo, vendo o sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre uma caverna, uma figura de um lugar escuro, de um lugar fechado. Tinha lá uma pedra, não é? E ele disse o quê? Tirai a pedra. Então havia também pedras na vida dos judeus, 2 tábuas de pedra que os prendiam. E o Senhor Jesus Cristo veio, a palavra do Evangelho diz que ele tirou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, e cravou-a na cruz. O Senhor Jesus nos libertou. E diz a palavra do Evangelho que o Senhor Jesus Cristo expôs publicamente principados e potestades. Nesse feito, quando o Senhor Jesus foi crucificado, que ele riscou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, que de alguma maneira nos era contrária. Está lá em Colossenses, capítulo 2. Então, aqui é uma figura assim, muito grande desse fato. O Senhor Jesus disse, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus, não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou, porque haverdes me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu te disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Lázaro, que significa, Deus te socorreu, não é? E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o. E essa era a condição do homem, antes de Jesus. Ligados, presos numa caverna, não é? Impedidos de ver a luz, impedidos de ver a vida. E o Senhor Jesus Cristo vem. E esse aqui é um fato, isso aqui realmente aconteceu, mas é a figura da vida do homem. A sequência aqui do texto, irmãos, glória a Jesus. Vamos continuar aqui, ó, verso 44, verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes que o que Jesus tinha feito. Glória a Jesus. Vamos pular aqui, ó, no capítulo 12. Glória a Jesus. O Senhor Jesus Cristo, depois de ter feito essas coisas, né? Ele continuou a sua obra. E Lázaro começou a seguir Jesus, né? E as pessoas queriam matar Lázaro, não é? Quer ver, ó? Perdão, eu falei 42, volta no capítulo 12, verso 9. Diz assim, ó, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Então, peraí, esse daí ressuscitou, vamos matar ele também, né? Então eles não queriam só matar Jesus mais, eles queriam matar também Lázaro. Por quê? Verso 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. E essa é uma realidade. O Senhor Jesus disse que isso aconteceria, não é? Aqueles que creem em Jesus, que são convertidos, são transformados pela palavra, eles acabam sendo perseguidos. Ah, mas é porque os homens odeiam eles? Não, a perseguição é espiritual. Os espíritos, né, a obra do maligno, ela é espiritual e ela vai usar as pessoas.
ela vai usar as ferramentas que eles têm, não é? Então, capítulo 12 ainda, verso 42, olha outro texto aqui, ó. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, o que acontece muito nos dias de hoje é que nós trazemos para a nossa vida muitas coisas, muitas tradições. A gente muitas vezes está preso, e esses homens estavam presos na tradição do judaísmo. Eles não queriam perder o principado deles, eles tinham valor na sociedade. Se eles crescem em Jesus, se convertessem a Cristo, eles iam ser tratados como o quê? Como que os judeus tratavam um cristão? Como herege, não é? Como alguém, uma escória da sociedade. O apóstolo Paulo mesmo disse, olha, eu tinha tanta coisa no judaísmo, eu era honrado, eu era sábio para as pessoas. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu conheci o Evangelho, eu reputei tudo por esterco, para que eu pudesse apreciar, aproveitar da excelência do Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo era um baita de um judeu, fariseu, um mestre, e era perseguidor dos cristãos, não é? Então esses principais aqui também. Então no capítulo 3, irmãos, volta lá. Capítulo 3, de João mesmo. Tem a história de um príncipe. E isso acontece nos dias de hoje. Crer em Jesus por crer. Aceitar a palavra do Evangelho, a simplicidade do Evangelho. Não buscar riqueza, não buscar dinheiro, não buscar as coisas dessa vida. A palavra simples, que é o que o Evangelho prega. O Evangelho, vamos ser bem claro aqui, não anuncia riqueza para ninguém. Não tem, tá? De Mateus a Apocalipse, não está escrito em lugar nenhum. O Senhor Jesus disse, porque vocês confessam o meu nome, vocês vão ser perseguidos. Porque vocês confessam o meu nome, vão odiar e vão procurar até matar vocês. Ah, Denis, mas aqui não acontece isso. Não, aqui não. No Brasil, muito pouco. Quase, assim, descaradamente não. Mas o fato é que o Evangelho diz, no mundo vocês terão aflição. Mas a vida de vocês é aqui? Não. A palavra do Evangelho não ensina isso. A palavra do Evangelho nos ensina a esperar, esperança, na promessa que Jesus vai voltar. Quem vive e crê em mim nunca, essa é a nossa esperança. Vivemos, trabalhamos, temos família, constituímos família, não é proibido ser feliz, glória a Jesus. Eu sou feliz, creio que os irmãos também são. Muitos têm dificuldade, aflições, isso daí acontece em qualquer família, não é? Na família do rico, do pobre, do cristão, do judeu. A diferença é a esperança, o que virá depois dessa vida, não é? Eu fico com as palavras de Jesus. Aqui no capítulo 3, esse príncipe, Nicodemos, ele ficou maravilhado. Ele ouviu dizer que havia um reino dos céus, que havia salvação. Mas ele tinha vergonha de se encontrar com Jesus durante o dia e se colocar como uma pessoa que quer aprender, porque ele era um príncipe. Então ele foi ter de noite com Jesus. Veja, capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer
De novo, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido e do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como é que pode ser isso? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Olha só. Então, ele vai ter com Jesus, ele fica maravilhado e diz assim: olha, nós cremos que você é um mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não for de Deus. E o Senhor Jesus já entendeu o que ele queria. Ele quer saber do reino dos céus. Quer entrar no reino dos céus, você vai ter que nascer de novo. Ué, como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? É nascer da água e do Espírito. Não é? Antigamente, eu achava que nascer da água era batizar nas águas, né? Mas aqui no capítulo 4, nós daqui a pouco já vamos lá, o Senhor Jesus fala o que é a água. Nascer da água é nascer com entendimento. É beber da água que o Senhor Jesus dá. E bebendo da água de Jesus, que é o seu evangelho, que é a palavra do evangelho, crendo nessa palavra, como está lá escrito em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Jesus, você crê na palavra de Jesus, ela entra dentro de você, ela transforma o seu ser e te regenera, você é gerado de novo. A palavra diz lá em Efésios capítulo 1, que tendo crido no evangelho, o evangelho da nossa salvação, a palavra da verdade, não é? Nós recebemos, somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Então, nascer da água do Espírito é ouvir a palavra do Evangelho, é crer que Jesus é verdadeiro, é se debruçar nessa palavra, entender essa palavra. A palavra vai dentro de você transformar o seu ser, que é o que diz o verso 8, ó. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, porque o Espírito Santo vai te conduzir com a palavra do Evangelho dentro de você. Vai te dar entendimento. Aquilo que você não conseguia vencer, aquilo que era um pecado, que para você fala assim, não, isso aqui não tem como largar, o Evangelho vai fazer você largar. Aquilo que era impossível vai ser possível. Não é? E não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você é especial, não. É porque você ouviu e creu, é simples assim. Não tem diferença, Deus não vai fazer diferença, não vai amar mais um do que outro, não. Ele lança a semente cai na terra e germina. É assim que funciona. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, no capítulo 4, aqui para finalizar, capítulo 4, vamos ler o verso 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta é meio-dia, tá? Meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Havia uma rixa entre eles, né? Um problema entre eles. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se você soubesse quem é que está pedindo água para você, é você que ia pedir água para ele. É você que ia pedir, não é? E ele te daria água, e Jesus estava falando de si mesmo. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
Tá vendo, irmãos? Nascer da água e do Espírito. Que água é essa? A palavra do Evangelho, né? És tu maior do que o nosso pai Jacó? A mulher dizendo para ele, você é maior do que Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, tornará a ter? Que água de Jacó é essa? Jacó recebeu um nome de Israel, a água de Israel. Quem bebe dessa água continua tendo sede. Ela perguntou, você é maior do que Israel? Jesus é maior do que tudo. E o Senhor Jesus, verso 14, então ele disse, né, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida. Glória a Jesus, a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E o Senhor Jesus começa a fazer o quê? O Senhor Jesus vai dar água para ela, não pediu água? Disse Jesus, vai lá e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. E disse Jesus, dissestes bem, eu não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais... Então, o que ela disse? Eu vejo que o Senhor é profeta, porque você adivinhou, falou algo aqui, profetizou algo oculto que ninguém sabia, não é? Então, já que o Senhor é profeta, responde aí para mim. Ela vai fazer então uma pergunta, né? Os nossos pais, verso 20, adoraram nesse monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem. Quem que vem dos judeus? Jesus. Não é? Então ele está dizendo da palavra do Evangelho. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito. Adorar em espírito, tem que receber o Espírito. Para receber o Espírito, tem que beber da água, tem que se converter, tem que crer, para receber o Espírito Santo. E a palavra da verdade. Então, você só vai adorar a Deus em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que assim o adorem. Então não tem outro caminho, não tem monte, não tem placa de igreja, não existe isso. O caminho é Jesus. O caminho é Novo Testamento, é palavra do Evangelho, é de Mateus a Apocalipse. Em espírito e em verdade, o Pai procura adoradores que assim o adorem. Verso 25, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E disse Jesus, eu o sou, que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e se maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e àqueles homens. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, come. Vamos pular aqui, verso 39, para terminar. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmo temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador
Salvador do mundo. Então, irmãos, essa mulher que era uma pecadora, que tinha já 5 maridos, ela teve um encontro com Jesus, ela creu em Jesus. O Senhor Jesus falou para ela, se você quiser, eu te dou água. Ela falou, então me dá. O Senhor Jesus pregou poucas palavras para essa mulher. Essa mulher saiu e muitos foram salvos. Muitos ouviram a palavra dessa mulher, procuraram Jesus e foram salvos. Glória a Jesus. Então, irmãos, o poder da palavra, o poder da pregação, não tem outra forma senão pregando e crendo na mensagem do Evangelho. A palavra de Jesus que salva, é pelo entendimento, é você reconhecendo que você precisa de salvação, que você vai morrer sem Salvador, não tem jeito. Se Jesus não te salvar, qual é a sua chance? Mas nesse mundo aqui, existe uma palavra, a palavra do Evangelho, que nós pregamos aqui hoje. Então procure ouvir a voz de Jesus, ouvir as mensagens do Novo Testamento, que vão esclarecer todas as suas dúvidas, vai te dar esperança, vai te dar uma confiança e uma certeza de vida eterna, a certeza que eu tenho e que muitos têm. Amém? Então essa é a mensagem do Evangelho. Se vocês tiverem dúvidas, foram ditas muitas coisas aqui, podem conversar com a gente, terminando aqui a pregação, podem visitar a igreja, ouvir outras pregações. Nossos cultos são transmitidos ao vivo no YouTube. A gente também grava, está gravando inclusive, vai ser colocado também no YouTube. Existem outras pregações. Essa é a palavra do Evangelho, o Novo Testamento. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé e vamos agradecer.